Lucas capítulo 24, a nossa porção sobre a qual iremos meditar nessa noite vai dos versos 1 ao 12. A palavra de Deus diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram todas estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, a Tua palavra diz que, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte, Pai, é um inimigo terrível, implacável, comum a todos os homens. A morte não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe classe social ou cor de pele, mas ela chega para 100% dos homens. Por isso, Pai, nós te pedimos que, ao olhar para esse texto, Tu não permitas, ó Pai, que nós olhemos como se fosse algo de somenos o que está diante de nós, mas que Tu nos faças compreender, Senhor Deus, que o relato que nós acabamos de ler e sobre o qual vamos meditar é o relato do maior acontecimento da história da humanidade, meu Pai. Nós te pedimos, ó Senhor, que cada um de nós aqui, Pai, creia na ressurreição de Jesus Cristo, não apenas um assentimento intelectual, mas creia com o coração no que está escrito aqui, Pai, para que a Tua igreja seja edificada e nós, crendo na ressurreição de Jesus Cristo, Pai, possamos viver aqui, neste mundo turbulento, de uma maneira cheia de esperança e de alegria na volta dEle. É o que nós te pedimos em nome dEle. Amém. Amém. Meus irmãos, o movimento do Evangelho é um movimento de descida e subida. O movimento do Evangelho é o movimento de Cristo, um movimento de humilhação seguido de exaltação. Essa foi a vida do Senhor Jesus Cristo. Humilhou-se e foi exaltado. Ele, subsistindo em forma de Deus, sendo Deus, Ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, lá no céu, na terra e embaixo da terra, e
toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o movimento do Evangelho: humilhação e exaltação. E desde que nós começamos a estudar o livro de Lucas, nós estamos vendo Jesus descendo, descendo, descendo. Desde o primeiro capítulo, quando ele desce lá da glória para ser gerado na barriga de uma mulher que ele criou. E desde que ele nasceu numa família pobre, uma vida simples. Já parou para pensar que Jesus nunca tomou um copo de água gelada? O Criador do universo, do cosmos, nunca tomou um copo com gelo? Um carpinteiro, lá em Nazaré, e ele vai na sua caminhada descendo, e descendo, e descendo. E nas últimas semanas nós temos visto ele descendo, e sendo cuspido, e sendo julgado, e sendo humilhado, e sendo colocado numa cruz, e descendo. Mas, irmãos, esse movimento de descida, ele chega a um final. Há um ponto de inflexão nessa descida. E esse ponto, meus irmãos, esse ponto de inflexão foi o que nós vimos na semana passada, quando ele, morto, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas ali o Pai falou: chega. E ele foi sepultado não com os perversos, não na vala comum, mas com o rico ele esteve na sua morte. Quem esteve aqui semana passada? Levanta a mão. Ele foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, um homem rico, e ele foi devidamente honrado, tanto por Nicodemos, quanto por José, quanto por todos os demais. Ali, no sepultamento dele, acabou a humilhação, e agora o que nós vamos ver, meus irmãos, daqui para frente, é a sua exaltação. Chega de descer. Agora ele começa a retomar a sua posição. E Jesus, ele é triplamente exaltado. A primeira exaltação é quando ele sai do túmulo e ele ressurge dentre os mortos. Tem uma segunda exaltação, quando ele é assunto aos céus. E tem ainda uma terceira exaltação que ele ainda não tomou posse. É quando ele voltar, meus irmãos, para receber tudo, para ser o rei sobre tudo e sobre todos, sobre novos céus e nova terra onde habita a justiça. E ali ele receberá a coroa final. A ressurreição, portanto, meus irmãos, é o primeiro passo da exaltação de Jesus Cristo. E a ressurreição, ela é parte fundamental da fé cristã. Sem a ressurreição não há evangelho. Você não precisa abrir lá, mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, até o Diego lê um trechinho dele aqui. O capítulo 15 é a maior explicação teológica da ressurreição em toda a Escritura. E ele começa esse capítulo dizendo: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Ele lembra o evangelho para a igreja. E aí no verso 3 ele diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. 2 pontos. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Qual é a definição que Paulo acabou de dar aqui do Evangelho? Morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. Morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. O Evangelho não é Jesus te abençoando para você conseguir um emprego. O Evangelho não é Ele te abençoar para te dar um marido, embora Ele faça essas coisas. Isso não é Evangelho. Evangelho é Jesus Cristo morrer humilhando-se pelo meu pecado e pelo seu, se você pertence a Ele, ser sepultado e ser ressurreto pela glória do Pai. Esse é o Evangelho. Não há outro.
Não há outra definição. Isso é o Evangelho. A ressurreição, portanto, meus irmãos, ela é uma parte fundamental à fé cristã. Sem ressurreição, não há Evangelho. E é sobre a ressurreição que nós vamos falar nessa noite. Agora, nós podemos, então, entrar no nosso texto, Lucas capítulo 24, versículo 1, mas para a gente entender um pouquinho do contexto, retroceda 2 versículos. Vai para o capítulo 23, eu vou começar do versos 55. Diz assim: as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então, vocês lembram, vocês viram esse texto aqui semana passada. Ele foi morto, José de Arimateia pediu o corpo dele e colocou no seu sepulcro, sepulcro novo, nunca tinha ninguém usado. Então, tinha essas mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus. Lucas vai dizer, lá no capítulo 8, também nós não vamos abrir, que eram mulheres que foram curadas de espíritos malignos e também foram curadas de enfermidades, e eram mulheres que serviam ao Senhor com seus bens. Eram mulheres que honravam o Senhor Jesus e, de fato, o ajudaram muito no seu ministério terreno. E elas também, nós lemos aqui, que elas viram o túmulo e viram como o corpo fora ali depositado. Elas foram, portanto, testemunhas oculares do sepultamento de Jesus. Os discípulos não foram. Você lembra que na cruz, dos discípulos, só estava um deles, quem? João. Todos os demais, escafederam-se de medo. Elas estavam lá, elas viram tanto a morte, quanto o sepultamento, e também a sua ressurreição. Testemunhas oculares de todo o processo. E aí no verso seguinte diz que então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Nesse versículo nós vemos que essas mulheres, elas amavam e elas honravam Jesus, elas estavam preparando aromas para honrá-lo. E elas eram tementes a Deus, eram mulheres piedosas, porque nós vemos aqui que elas guardaram o sábado, segundo o mandamento. Eram mulheres piedosas. E aí nós entramos no nosso texto. Mas, no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. O primeiro dia da semana não é segunda-feira, como a gente equivocadamente pode pensar. O primeiro dia da semana é domingo, né? Por isso que segunda chama segunda, porque o primeiro é domingo. E o sábado é o 7º dia. Então, no primeiro dia da semana, elas foram alta madrugada ao túmulo. Esse é o motivo pelo qual, meus irmãos, nós nos reunimos no domingo. Porque é o dia da grande obra de Cristo, a sua ressurreição. É nesse dia, portanto, que a gente se reúne como igreja. É importante, essa reunião de sábado aqui é uma delícia, é uma bênção, mas mais importante ainda é o congregar no domingo com todo o corpo de Cristo. O pastor Glênio tem uma expressão, eu gosto. Ele diz que na antiga aliança, você guardava o sábado. As pessoas trabalhavam 6 dias e descansavam no 7º. Você conquistava esse descanso, digamos assim, entre aspas. Na nova aliança, a coisa muda. Você descansa no primeiro dia da semana para trabalhar os demais. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho, ele salva a pessoa, dá descanso para ela. E essa pessoa, descansada, agora trabalha para o reino com toda alegria, com a graça de Deus nela. Então, no primeiro dia da semana, alta madrugada, elas foram ao túmulo levando os aromas que elas haviam preparado. Então, aqui, dessa informação, a gente deduz 2 coisas. Uma delas é que elas honravam Jesus, amavam-no, e queriam dar para ele um sepultamento digno, e levaram aromas. Só que nós podemos deduzir também uma segunda informação daqui, meus irmãos. Se elas levaram aromas, evidentemente, ela não esperava encontrar um vivo. Elas esperavam encontrá-lo morto. Por isso elas levaram aromas. E a gente não tem aqui no relato de Lucas, mas no relato paralelo, nos relatos paralelos, nós não precisamos abrir lá, eu cito para vocês. Enquanto elas iam ao túmulo, Marcos vai dizer, em 16:3, que elas falavam umas às outras: quem vai tirar a pedra para nós? E essa era uma preocupação legítima, porque, em primeiro lugar, a pedra era muito grande.
Era uma pedra gigante. Em segundo lugar, havia uma escolta romana, com soldados romanos, fortes e truculentos. E a escolta romana, ela tinha de 4 a 16 soldados. Como é que nós vamos tirar a pedra com esses soldados lá? E tinha um agravante. Nessa pedra tinha sido colocado um selo, vocês estão lembrados? Pilatos mandou botar um selo, para garantir que ninguém ia violar. Então elas iam com essa preocupação. Marcos diz isso. E Mateus diz o seguinte, que houve um grande terremoto. Mateus 28, de 2 a 4, não precisa abrir. Houve um grande terremoto porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas, sabe aqueles fortão, bruto, cheio de poder? Eles tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Então, enquanto elas iam, houve um grande terremoto, um anjo removeu a pedra e os guardas, a única coisa que eles fizeram foi tremer e desmaiar depois. E aí o nosso verso 2 diz que elas encontraram a pedra removida do sepulcro, por isso que estava removida. Os outros 2 evangelistas nos explicam. Agora, por que a pedra foi removida? Vocês vão ver mais para frente, no próprio capítulo aqui, de Lucas 24, que os discípulos eles estão uma hora com tudo fechado, morrendo de medo, e Jesus aparece no meio deles. Como é que Jesus entrou? Ele tinha uma chave micha, ele abriu a porta? Não. Um corpo glorificado que agora eu não sei como, mas ele faz isso. Ele passa a parede. Então, a pedra foi removida não para que Jesus saísse, ele não precisava disso. Ela foi removida para que as pessoas vissem, para nosso benefício, para que as mulheres pudessem entrar e os apóstolos também. Mas ao entrar em versículo 3, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Preste atenção, porque aqui, se você não leu com atenção o Evangelho de Lucas, você não vai perceber. Mas essa aqui, meus irmãos, é a primeira vez que Lucas se refere a Jesus como Senhor Jesus. Em todas as outras vezes ele fala, Jesus foi, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. E agora, ele diz, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Não que ele não fosse antes, meus irmãos, mas é que aquele Jesus Cristo, crucificado, humilhado, cuspido, que só desceu, agora, ele é o Senhor Jesus, exaltado, glorificado, porque a ressurreição chancela o seu senhorio. A ressurreição confirma tudo que ele vinha falando nos últimos anos. Olha que interessante, nos últimos anos aqui me ocorreu, faz 3 anos, eu fiz a primeira exposição de Lucas, fui eu que fiz, então eu tive a curiosidade de olhar hoje quando que foi, e foi exatamente há 3 anos, que nós começamos a exposição de Lucas, e foram 3 anos o ministério de Jesus, e foram 3 anos de humilhação de Jesus. Mas agora, não acharam o corpo do Senhor Jesus. A sua ressurreição comprova a sua divindade. A sua ressurreição atesta a sua vitória sobre a morte, meus irmãos. A sua ressurreição prova a sua justiça. A sua ressurreição demonstra a satisfação do Pai pela obra do Filho. Paulo diz em Romanos 14:9, assim, foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu. Sabe para quê? Está aqui em 2 pontos. Para ser Senhor, tanto de vivos como de mortos. Então elas entraram no sepulcro e não acharam o corpo de Jesus? Não, elas não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu, versículo 4, que perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Irmãos, elas ficaram perplexas. Ficar perplexo é ficar sem entender, surpreso, atônito. Como o coração humano é tardio em crer na palavra de Deus. Eu quero que você que está com Lucas aberto aí,
Volta para o capítulo 9. Nove, 22. Jesus está falando aqui com os discípulos dele, lá na Galiléia ainda. Ele fala assim no 22, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e, o que está escrito ali? No terceiro dia, ressuscite. Ele falou isso. Aí avança comigo para o capítulo 18. (18, 31). Olha só, aqui ele já está a caminho de Jerusalém. A Bíblia diz assim: tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus falou para os discípulos. Eu só citei 2 vezes aqui, mas tem muitas outras em que ele menciona isso. Só no Evangelho de Lucas tem 5 vezes que ele cita isso. Eu vou morrer e vou ressuscitar. Não obstante, meus irmãos, nós estamos lendo no nosso texto aqui, voltando para o 24, nosso texto, que as mulheres, quando entraram e não acharam o corpo do Senhor Jesus, ficaram perplexas a esse respeito. Isso mostra o quanto o nosso coração é tardio em crer no que Jesus diz. Porque o coração delas é o mesmo que o nosso, irmãos. Como nós somos tardios para crer na palavra, né? Mas Deus, na sua misericórdia, está dizendo aqui que apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Varão com veste resplandecente é anjo. Deus, na sua misericórdia, envia anjos para dar testemunho, para confirmar o coração daquelas mulheres que estavam perplexas, sem entender o que aconteceu. E estando elas, versículo 5, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, essa é a reação de todo mundo que vê um ser celeste. Em todos os momentos na Bíblia, quando alguém vê um anjo ou uma teofania, a pessoa cai com a cara no chão. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Essa pergunta aqui, em primeiro lugar, ela mostra para nós uma repreensão dos anjos. Os anjos estão dando um pito nelas. Vocês estão buscando no cemitério aquele que está vivo? Elas não buscavam o vivo, certamente não. Como nós vimos, elas estavam levando aromas. Aromas é para morto. Então, irmãos, embora elas procurassem honrar Jesus, embora elas amassem Jesus, elas não haviam crido na sua palavra. E por isso os anjos as repreendem em amor. Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Mas nessa fala dos anjos também tem o que, irmãos? O primeiro anúncio da ressurreição. Por que buscais o que vive? Da mesma maneira que quando Deus deu a lei, a Bíblia diz que ele deu por meio de anjos lá para Moisés no Monte Sinai, também foi por meio de anjos que ele faz a primeira revelação da nova aliança, da ressurreição. E eles dizem no verso 6, ele não está aqui, mas ressuscitou. E perceba que eles não argumentam, eles não tentam explicar, eles não tentam dar provas, ele apenas afirma, ele não está aqui, mas ressuscitou. Eles apenas proclamam, meus irmãos, de acordo com a palavra. A fé não provém de dedução lógica. A fé não provém de raciocínio, de argumentos bem colocados. A fé, meus irmãos, é uma resposta espiritual à verdade declarada de Deus.
Nós não precisamos tentar provar a ressurreição para ninguém, muito menos explicá-la. Nós somos chamados apenas a proclamá-la. Ele ressuscitou. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Se você crê nisso, você deve proclamar isso. Você não deve explicar, você deve proclamar. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Você crê nisso, irmão? Vou perguntar de novo, você crê nisso? Se você crê nisso, repita comigo. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Amém. Ele não está aqui, mas ressuscitou. E o anjo segue dizendo assim: lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda convosco na Galileia. Lembra o texto que a gente leu no capítulo 9? Jesus falando lá na Galileia? E o que ele falou? Ele repete aqui, quando ele disse, versículo 7, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Importa. Presta atenção nessa palavra, importa. Sabe o que significa? É necessário, é imprescindível, é mister, é preciso, é necessário. E isso é tão necessário, meus irmãos, que essa mesma afirmação que nós lemos aqui no versículo 7, ela se repete mais 2 vezes no mesmo capítulo 24, de modo que eu entendo que essa é a ênfase do capítulo 24. Então, olha comigo ali no versículo 26, por exemplo. Aqui é Jesus falando com os discípulos no caminho de Emaús. Jesus fala assim para eles: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Convinha, era conveniente, tinha que acontecer. Então ele falou isso para os discípulos no caminho de Emaús. Mais tarde, olha lá no versículo 46, quando ele se reúne com todos os discípulos, olha o que ele diz. Lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de, está vendo? Havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Era necessário, importa, ele disse isso. Importa que 3 coisas aconteçam: a morte, a ressurreição e o sepultamento entre os dois. Está implícito, né? Porque ele diz que ele ressuscita ao terceiro dia. Então, nesse período ele ficou sepultado. 3 coisas são necessárias: morte, sepultamento, ressurreição. É o que Paulo disse na carta dos Coríntios. Morte, sepultamento e ressurreição. E por que essas coisas eram necessárias? Para que se cumprissem as Escrituras. Para que se cumprisse a palavra de Deus, por meio dos profetas, que havia dito que isso deveria acontecer. São muitas as porções da Bíblia que mostram isso, mas eu convido vocês a olhar comigo Isaías 53. Isaías, vocês percebem que a gente tem voltado em Isaías 53 quase toda semana, porque Isaías 53, Pedro, é o Evangelho segundo Isaías. Ele descreveu com 7 séculos de antecedência exatamente o que nós estamos vendo aqui em Lucas. A crucificação, a condenação, o juízo opressor, a morte com o rico, com José de Arimateia, a sua ressurreição, tudo está lá. Então, vamos lá, só olhar os versos 8 a 10, Isaías 53, de 8 a 10. Lembra, a gente falou que 3 coisas eram necessárias, a gente não, Jesus: morte, sepultamento e ressurreição. Olha o que o profeta diz em Isaías 53, a partir do 8. Ele diz, referindo-se a Jesus, claro: por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, ou seja, né, foi morto. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Então aqui nós temos morte. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Morte expiatória. Uma morte no lugar de outro. Verso 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, né? Ele ia ser enterrado com um ladrão de cruz. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então aqui no verso 9, sepultamento. José de Arimateia. E o verso 10, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado,
verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Te pergunto, como alguém que deu a sua alma pode ver a sua posteridade? Como alguém que morreu pode prolongar os seus dias? Porque ele está dizendo isso no texto. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Do que ele está falando aqui, irmãos? De ressurreição. Morte, sepultamento e ressurreição. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Essa era a vontade do Senhor, que Jesus Cristo fosse morto, sepultado e ressuscitasse. Por isso, Jesus disse lá no nosso texto, importa que o Filho do Homem seja entregue, crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Por isso ele está dizendo isso. Por que importa? Porque o Pai determinou. Porque esse é o propósito de Deus, essa é a palavra de Deus, esse é o plano eterno dele. É isso que eu vim fazer na terra. Eu não vim aqui dar um emprego para você. Eu não vim aqui curar você da sua doença, embora ele faça essas coisas. Não é isso que ele veio fazer, meus irmãos. Jesus Cristo veio morrer pelos nossos pecados, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia para a nossa justificação. É isso que ele veio fazer. Abra comigo em Romanos capítulo 4, fazendo favor. Romanos 4, 25. Um versículo só. Romanos 4, 25. Paulo está falando de Jesus, dizendo assim: ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Olha o que está dizendo aqui. Ele morreu por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Ele morreu. O Pai colocou sobre ele o meu pecado, e o salário do pecado é a morte. Então ele morreu pelas minhas transgressões e pelas suas, se você crer. Mas ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Paulo está dizendo. O que isso quer dizer, meus irmãos? Não adianta nada perdoar pecado, se nós não formos feitos justos. Vamos supor, chegou o dia da gente ir para a glória, ele perdoou todos os nossos pecados, né, de toda a humanidade, está tudo perdoado, entra aqui. Mas você entra lá com um coração podre, o céu vai ser um inferno para você. Você vai odiar o céu, porque você nasceu amando o pecado, assim como eu. É necessário que alguém nos faça justos. E Paulo está dizendo que é pela sua ressurreição que nós fomos justificados. O que isso significa, meus irmãos? Que quando Jesus Cristo ressuscitou, nós os que cremos, a gente prega todo domingo isso aqui, nós ressuscitamos com Ele em novidade de vida. Todo aquele que crê em Jesus, o velho homem morreu, foi sepultado com Ele, mas quando Deus o ressuscita dentre os mortos pela sua glória, nós os que cremos, nascemos de novo. Uma nova vida espiritual, um coração não mais de pedra, mas um coração de carne, um coração que agora crê no Senhor, que ama a lei do Senhor, ama a justiça, ainda que habite num corpo corrupto e a gente peque todo dia, mas agora nós não temos mais prazer no pecado, não somos mais escravos do pecado. Isso é o Evangelho, meus irmãos. Não apenas o perdão de pecados, como se isso fosse pouca coisa, mas a troca de coração, ser feito justo nele. Paulo diz, o meu velho homem, Paulo, aquele lá que perseguia, eu estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A nossa união com Cristo, meus irmãos, e somente ela é o que nos torna justos diante de Deus. Cristo em nós é a esperança da glória. Então Paulo está dizendo que ele foi entregue, ele foi morto pelos meus pecados, sim, ótimo, maravilhoso, mas ele ressuscitou para que eu fosse feito uma pessoa justa nele, não pelas minhas obras, por ele em mim. Nós fomos unidos a Cristo, nós os que cremos, nos tornamos um com Ele, coparticipantes da natureza divina, somos como filhos de Deus. Irmãos, isso é grande, isso é a obra de Cristo,
que só pôde acontecer por meio da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição, e nós nele. Foi por isso que Jesus disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Versículo 8. Então, voltando para o nosso texto, irmãos, desculpa. Voltando para o nosso texto. Então se lembraram das suas palavras. Irmãos, como é que alguém vai se lembrar de algo que nunca ouviu? Não tem como. Daí a importância de ouvir a palavra, meus irmãos. Eu dou graças a Deus por essa reunião aqui. Toda vez que eu venho aqui, eu vejo esse monte de jovem num sábado à noite, sentado num banco de igreja para ouvir a palavra. Irmãos, isso é fruto da graça de Deus. A graça do Senhor trouxe cada um de vocês até aqui, para que sábado após sábado, domingo após domingo, vocês sejam alimentados da palavra. É fundamental que a gente se alimente dela. Essas mulheres se lembraram, elas tinham esquecido, porque elas ficaram perplexas quando entraram no túmulo, não lembraram das palavras de Jesus, mas a palavra estava lá, e agora por meio dos anjos, elas se lembraram. Só se lembraram porque estava lá a semente da palavra, porque elas tinham ouvido. Então, irmãos, por mais que a gente não compreenda muitas coisas que se diz da palavra, por mais que ao nos aproximarmos da Bíblia não compreendamos tudo que lemos, é importante continuar ouvindo, continuar lendo, continuar colocando, depositando no coração a boa semente, porque Deus a seu tempo irá frutificar, segundo o beneplácito da sua vontade. É isso que Ele fez com essas mulheres aqui. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra. Colossenses 3,16. Habita na terra e alimenta-te da verdade, diz o salmista, lá no Salmo 37. Alimenta-te da verdade, alimenta-te dela. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Efésios 5,17. Procurai compreender qual a vontade do Senhor. Sabe onde você vai compreender qual a vontade do Senhor? Aqui. Em nenhum outro lugar. Aqui. A palavra é a boa semente, meus irmãos, que deve ser depositada no seu coração, e no meu, e no de todos. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Nós não produzimos fé e jamais produziremos. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. Elas se lembraram das suas palavras, essa memória produziu fé, e a fé produz evangelistas. Olha o versículo 9 e o 10. E voltando do túmulo, o que elas fizeram? Anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos. Só quero fazer um parênteses aqui dos 11, meus irmãos. Só um rápido comentário. Até 3 dias antes, eram 12. Judas ouviu a mesma palavra. Judas conviveu com os crentes. Judas recebeu o mesmo ensino. Judas viveu pessoalmente com Jesus. Mas o traiu. E agora são 11. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Um alerta aqui, e fecho parênteses. Um alerta contra a apostasia. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com elas eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Irmãos, quanta honra o Senhor concedeu a essas mulheres. Quanta honra. Naquela cultura, irmãos, a mulher não tinha valor nenhum. O testemunho de uma mulher não valia nada. E naquela cultura, naquele ambiente, o Senhor Jesus designou justamente as mulheres para serem as primeiras pessoas a anunciar para os apóstolos a maior notícia de todos os tempos,
a sua ressurreição. E ela também, nós vamos ver mais para frente, o Senhor concedeu a elas o privilégio de serem as primeiras a verem-no ressurreto. O Senhor Jesus, irmãos, eu quero que eu falo com as mulheres que aqui estão. Ele veio para resgatar a dignidade da mulher na sociedade, em qualquer que seja ela. Jesus criou você, mulher. Ele criou você. E Ele morreu por você. Ele sabe o seu valor. Porque o valor que você tem, Ele atribui. Não caia na mentira de nenhuma ideologia nefasta de Satanás. As ideologias feministas e todas as demais, elas vão dizer que a mulher bíblica é uma coitada. Não é. Jesus, Ele é o único que trata a mulher com a devida dignidade, porque Ele a criou, e Ele te ama, Ele morreu por você, e o que Ele escreveu aqui, é o melhor, para cada um de nós, não só para a mulher. Fecha aqui então o segundo parênteses. Quanta honra, né? O Senhor concede a essas mulheres. Então o verso 11 diz assim: tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Está falando aqui, sabe de quem? Dos apóstolos. Não acreditaram nelas. Por quê? Porque era um testemunho de mulher? Talvez. Mas o principal motivo, meus irmãos, é porque eles eram, assim como eu e assim como você, incrédulos. Assim como as mulheres também eram. Incrédulos. E é muito interessante que todos os 4 evangelistas, eles relatam a ressurreição, mas cada um com nuances diferentes. Porém, uma informação que bate, que todos os 4 trazem, é que os apóstolos, eles mesmos, os evangelistas, não creram. A incredulidade dos apóstolos é unânime. E a incredulidade dos discípulos, dos apóstolos, segundo John MacArthur, e eu concordo com ele, é uma das maiores evidências da veracidade da ressurreição de Jesus. Embora não precisemos de evidência nenhuma, pela fé nós cremos. Mas uma das maiores evidências, do ponto de vista lógico, de que a ressurreição dele não é uma invenção dos apóstolos, é que eles mesmos, os apóstolos, não creram nela. Eles não creram, meus irmãos. Aqui todos... Pensa, se eles tivessem inventado a história da ressurreição, e o Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos, se eles inventaram essa história toda, eles não iam escrever nos livros que eles mesmos escreveram, dizendo que eles não creram. Concorda comigo? E o segundo ponto, e o mais importante, os apóstolos morreram defendendo essa verdade. Uma mentira, você sustenta ela, você que eu digo, um homem em estado de pecado, não é, meu irmão? Alguém sustenta uma mentira visando benefício próprio. A partir do momento que aquela mentira já não te dá mais benefício, você abandona aquela mentira e inventa outra. Os apóstolos, ao sustentar que Jesus ressuscitou dos mortos, isso lhes custou não apenas perseguições, mas a própria vida. E eles morreram dizendo: Ele ressuscitou. Pedro, um covarde, que poucos dias antes tinha fugido, negado Jesus, mentido, não conheço, eu juro que eu não conheço. Esse mesmo Pedro, agora crendo, ele sustenta essa verdade até ser morto e morte de cruz. O que faz um cara morrer na cruz por uma mentira? Ou ele é louco, ou o que ele está falando é verdade. Então, tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas, assim como eu e você ouvimos muitas vezes essa história e ouvem, legal. E há pessoas entre nós aqui, provavelmente, que ouvem essa história e falam, tá, legal. Tem apenas um assentimento intelectual, mas não creem. Pedro, porém,
Verso 12. Levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Pedro, porém, é o Pedro, né? Pedro, sempre ele. Pedro sendo Pedro. Ele sempre é o que mete a cara, né? Ele é o que pisa e anda na água, né? Ele é o que fala, não vou te negar, e ele é o primeiro que nega. É o Pedro. E aqui ele sai correndo. Sai correndo. Por que ele foi? Eu acho que além do seu temperamento, esse ímpeto, isso contribuiu, mas tem algo mais. O Lucas não trouxe para nós uma informação, mas os outros dois evangelistas, eles dizem que quando as mulheres se encontram com um anjo lá no sepulcro, o anjo fala assim, não precisa abrir, tá, irmãos? Mateus 28, 7, o anjo falando para as mulheres, e depois, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Isso foi o relato de Mateus. Mas Marcos, ele traz uma outra informação, muito interessante. Marcos escreveu o evangelho dele ouvindo Pedro. Pedro andava com Marcos e tudo que o João Marcos escreveu foi baseado no testemunho e no relato de Pedro. E aí tem esse detalhezinho que nenhum dos outros evangelhos tem. Marcos 16, 7, os anjos falando com as mulheres, falam assim, ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos diz. Ué, mas dizer aos seus discípulos, o Pedro já não era um discípulo? Mas ele fala assim, dizer aos seus discípulos e a Pedro. Ele nomina Pedro. Por quê? Pedro, meus irmãos, foi aquele que o negara. Pedro foi aquele que tinha dito, eu vou contigo até a morte, Senhor. Todos os outros podem se escandalizar. Eu não. Eu vou contigo até a morte, se necessário for. E chega lá, antes do galo cantar 3 vezes, ele, não conheço, não conheço, não conheço, eu juro que não conheço. E saindo dali, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. E agora Jesus, irmãos, a graça dele, ele sabendo, ele conhece quem é Pedro. Ele havia dito para Pedro, Pedro, você vai me negar. Ele já tinha dito. E a Bíblia diz que quando o Pedro está lá negando, Jesus passa e fitando-o nos olhos, Jesus olhou nos olhos de Pedro. Eu fico imaginando aquele olhar de Jesus. Não um olhar de juízo. Não um olhar de, tá vendo? Falei que você ia negar? Não disse? Frouxou, arregou. Não, um olhar de compaixão. Pedro, eu te conheço. Eu falei para você. Eu não te disse que você ia me negar? Eu conheço você, Pedro. Eu não te amo menos por isso. Também não te amo mais. O amor de Jesus. Ele manda então chamar os discípulos e a Pedro. Porque Ele é o Senhor Jesus. Morreu pela nossa covardia. Morreu pelo nosso egoísmo. Morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado, mas ressurgiu para nos dar a sua vida, meus irmãos. Então o Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro. E chegando lá, ele nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Maravilhado aqui significa, igual as mulheres, perplexo, admirado, surpreso, mas ainda não crendo, porque ele é como eu e você. Aí o Senhor mais tarde, porém, na sua graça, também aparece cara a cara a Pedro, e Pedro crê. Pedro creu na ressurreição, como eu já disse aqui, e morreu por ela. E a minha oração, meus irmãos, é que o Senhor revele essa verdade a todos nós aqui. Que todos nós saiamos daqui crendo no que Jesus fez por nós. E Ele não terminou na humilhação, Ele ressuscitou, meus irmãos. Ele não está aqui, mas ressuscitou. E eu quero concluir, meus irmãos, com 2 leituras de Paulo,
Uma está em Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, verso 4. Esse texto mostra, irmãos, a imprescindibilidade da ressurreição. Como ela é necessária. Como importa que ele ressuscitasse. Paulo diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para quê? Tem uma finalidade. Olha aqui. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. É aquilo que eu expliquei aqui no meio da pregação. Nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele disse: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E isso ele dizia, significando de que gênero de morte havia de morrer? Na cruz. É na cruz que levantava alguém na terra. Ele, quando foi levantado na terra, ele atraiu a mim e a você no corpo dele, o nosso velho homem, coração de pedra, incrédulo, escravo do pecado. Esse velho homem morreu, espiritualmente falando. Para quê? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Sem ressurreição não há novidade de vida. Sem ressurreição não há novo nascimento. Sem ressurreição não há evangelho. E eu finalizo com a leitura de 1 Coríntios capítulo 15, versos 17 a 20, e eu não vou explicar nada porque é um texto autoexplicativo. 1 Coríntios 15, 17 a 20. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram, os que morreram, né? Os que dormiram em Cristo, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, se você acha que Jesus Cristo veio aqui simplesmente para te dar um trabalho, para te curar uma doença, ou para te arrumar um casamento, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dormem. Se você crê no Senhor, você vai ressuscitar no último dia e viver eternamente no reino glorioso, onde nunca mais vai ter dor, pranto, humilhação, lágrima, pecado, injustiça, doença, nunca mais vai haver morte, porque o nosso Senhor Jesus venceu a morte. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo teu evangelho, a humilhação do Senhor Jesus Cristo. Mas nós te damos graças também, Senhor, porque o teu evangelho não termina na sua humilhação. Ele conclui na grande exaltação e na glorificação de Jesus. Obrigado, Pai, pela nossa morte, pela nossa ressurreição com Cristo Jesus. E obrigado porque Ele habita em nós, todos os que cremos. E agora nós, os que pertencemos a Ele, unidos a Ele para sempre, esperamos o seu retorno, para que Ele estabeleça definitivamente novos céus e nova terra, onde nós vamos habitar com toda alegria, Pai, para a vida eterna. Eu te peço, por fim, que o Senhor abençoe cada um que ouviu a palavra hoje aqui. Que o relato da ressurreição, Pai, não seja apenas uma historinha para boi dormir para essas pessoas, mas que eles creiam, entendam o que está escrito aqui e, crendo, tenham a vida em Jesus Cristo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.